Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Eclesiastes. Já fazem 3 meses que eu não fazia exposições nesse maravilhoso livro, que eu não dava continuidade a essa série de exposições devido ao trabalho, devido a algumas atividades e à falta de tempo. Mas agora nós retornamos a essa maravilhosa série no livro de Eclesiastes, e dessa feita nós iremos expor os versículos 11 a 18 do capítulo 7, que é um capítulo também maravilhoso. A última exposição que nós fizemos foi dos versículos 1 a 10 do capítulo 7, onde trabalhamos com a seguinte temática: vivendo com sabedoria. Que a partir do capítulo 7 aqui, Salomão começa a nos ensinar a olhar para a eternidade, a olhar para Deus. Porque por várias vezes ele vai nos informar e nos falar da vida debaixo do sol. E essa é a mensagem de Eclesiastes, a vida debaixo do sol. Então, se você focar só aqui nessa vida, não tem sentido. Porque tudo que você conquistar, agarinhar, tudo que você possuir ou conseguir ter nessa vida aqui, as coisas que você conseguir obter nessa vida, você não vai poder levar. Porque a vida termina num túmulo vazio, num túmulo solitário, aonde ninguém pode te acompanhar. A morte é uma certeza. Por várias vezes aqui em Eclesiastes, Salomão vai falar da morte. A morte não é uma possibilidade, é uma certeza e acontece com todos. Com pobres, com ricos, com negros, com brancos, com feios, bonitos, com gordos, magro, enfim, com cultos e incultos. A morte vai bater na porta de todos. A morte é uma certeza. Por isso que ele começa falando, e me parece que Salomão está num mau humor terrível, que ele fala que não tem sentido viver, não vale a pena viver, que para que ter sabedoria, para que ter dinheiro, para que ter sucesso, para que ter fama, sendo que tudo isso um dia vai acabar. Assista aí todas as exposições que eu fiz e eu tenho certeza que você vai gostar, aonde eu explico tudo isso, eu falo em detalhes sobre isso que eu estou aqui abordando. Estou dando aqui uma rápida introdução para nós começarmos essa exposição. Outra coisa que eu gostaria de enfatizar aqui, que praticamente todas as exposições eu falei, é que o nome do livro Eclesiastes, vem da raiz hebraica Kohelet. E o que significa Kohelet? É aquele que fala para uma plateia, para uma assembleia, é aquele que está discursando, falando da vida para um grupo de pessoas que está ali reunido num lugar, numa sala, enfim. Então Salomão está falando daquilo que ele viu na vida, que ele viu da vida, falando sobre o sentido da vida. E ele começa mostrando a vida debaixo do sol. E depois ele vai mostrar a vida além do sol, aonde ele olha para a eternidade, olha para Deus. Aí a vida tem sentido. Tanto que no final do livro ele fala que o princípio de tudo é temer a Deus. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ele fala também isso em Provérbios. Outra palavra que vai permear o livro, além dessa expressão debaixo do sol, a vida debaixo do sol, que é o tema do livro, é também a palavra Hevel. Hevel, que foi traduzida por várias traduções em português, pela expressão vaidade. E Hevel significa inutilidade, significa passageiro, significa que a vida é uma névoa, a vida é uma bolha de sabão, a vida é uma neblina, é uma cortina de fumaça. Basta um pequeno sopro, essa cortina de fumaça se desfaz totalmente. Essa é a vida, passa rápido, é passageiro. E Salomão vai nos ensinando, e no decorrer dos capítulos, eu falei isso nas últimas exposições, parece que o humor de Salomão vai melhorando. E ele vai
mostrando, né, em vários capítulos, final de vários capítulos, que o princípio de tudo é temer o Senhor, é adorar o Senhor, é viver e gozar a vida com a mulher que você ama, é você gastar os seus bens com aquilo que de fato agrade ao Senhor e assim sucessivamente. E o capítulo 7, a primeira exposição que nós fizemos, nós abordamos, né, essa questão. Como Salomão, ele nos ensina a viver com sabedoria. Se você não assistiu à última exposição, assista, que eu aqui detalho, né? E Salomão, ele começa falando aí, no versículo 1, que a boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Por que ele fala isso? Qual o sentido? Assista a exposição e você vai entender. Depois ele fala no versículo 2 uma coisa assim que quem não entende o contexto fica viajando, né? Ele fala, melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Melhor você ir num velório do que uma casa que há banquete. Mas quem vai preferir ir num velório, num cemitério, né? E chegar lá o pessoal chorando, aquele ambiente totalmente depressivo, aquele ambiente totalmente complicado, as pessoas chorando, né? Não tem sorriso ali, não tem alegria ali, só é choro, só é as pessoas lamentando por aquela pessoa que partiu, que foi embora. Por que Salomão fala isso? Nós explicamos na última exposição. Ele também fala, no versículo 3, que melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto se melhora o coração. Como assim, Salomão? Que loucura é essa, Salomão? Assista a última exposição, onde eu explico detalhadamente todas essas questões. E na primeira exposição, nós dividimos os versículos de 1 a 10 em algumas subdivisões. Rapidamente aqui eu vou falar para entrar na exposição dos versículos 11 a 18. A primeira subdivisão é os versículos de 1 a 4. Os versículos 1 a 4, onde Salomão fala que a mágoa é melhor que o riso. Nós explicamos aqui, como eu falei, de maneira detalhada. A segunda subdivisão é os versículos 5 e 6, onde Salomão fala que a repreensão é melhor do que o louvor. A repreensão é melhor do que a bajulação. Os versículos 7 a 9, Salomão fala que o caminho mais longo é melhor que o atalho. Nunca pegue o atalho na sua vida. Isso pode trazer prejuízos. Isso pode trazer consequências seríssimas. Então o caminho mais longo é melhor que o atalho. Versículo 7 a 9. Depois, o versículo 10, Salomão fala que o dia de hoje é melhor que o de ontem. O dia de hoje é melhor que o de ontem. Viva hoje, porque o amanhã você não conhece. Você não tem o poder de manipular o amanhã ou controlar o amanhã, porque você não é Deus. Você não é onisciente. Você não conhece o futuro. Então viva hoje. Aproveita hoje. E a partir do capítulo 7 também, Salomão começa a mostrar para nós como viver com sabedoria nesse mundo. Nesse mundo que tem injustiça, nesse mundo de pecado, nesse mundo de podridão, nesse mundo onde tem pessoas corruptas, pessoas maldosas, pessoas que não pensam no seu próximo, pessoas que só pensam em ter, obter, egoístas, arrogantes, prepotentes, pessoas que não têm um pingo de sentimento por ninguém. Como Salomão, ele nos ensina a viver nesse mundo, porque ele fala de várias coisas. Ele fala sobre a injustiça social, ele fala sobre o poder daqueles que têm condições de ajudar, tem dinheiro, mas massacra os pobres, subjuga os pobres, fala dos governantes corruptos. Eu abordo isso lá no capítulo 4, né? Na exposição do capítulo 4, os versículos de 1 a 3, onde ele fala sobre isso. Assista, como eu falei, todas essas exposições, desde o primeiro vídeo até o último, que eu deixo bem detalhado, bem explicado. E agora,
Depois de Salomão falar sobre a sabedoria, como você viver com sabedoria nesse mundo, ele agora, nos versículos 11 a 18, ele vai continuar nos ensinando, ele vai continuar nos conduzindo a viver com sabedoria. E aqui, os versículos 11 a 18, ele vai nos ajudar a ver a vida com clareza, que a sabedoria nos ajuda a ver a vida com clareza. Assim como nos versículos 1 a 10, ele fala e dá vários conselhos para nós sobre a vida e como viver a vida nesse mundo. Agora ele vai esclarecer e vai nos abrindo, vai abrindo nossos olhos, abrindo a nossa mente para compreender a vida e para vivê-la de uma maneira digna. E nós iremos dividir também essa exposição em algumas subdivisões, como a primeira subdivisão, Salomão vai falar sobre a riqueza, versículos 11 a 12, que a sabedoria é melhor que uma herança generosa. A sabedoria é melhor que uma herança generosa. Versículos 11 a 12. Depois, dos versículos 15 a 18, ou melhor, dos versículo 13, Salomão vai falar sobre a providência. A providência. O versículo 14, Salomão vai falar sobre a diversidade e prosperidade. Você tem que saber conviver no tempo da bonança, no tempo da fartura e no tempo também da escassez. E dos versículos 15 a 20, ele vai falar sobre retidão e pecado. Retidão e pecado. Essas são as subdivisões do capítulo 7, versículos 11 a 18. E vamos aqui, sem delongas, que eu não vou demorar muito nessa exposição. A primeira subdivisão está nos versículos 11 a 18, aonde ele vai nos ensinar que a sabedoria é melhor que a herança generosa, e o texto diz assim: boa é a sabedoria, havendo herança, ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida, a quem possui, ou a quem a possui. Olha só que interessante. Depois de concluir aqui no versículo 10, onde ele fala sobre que você deve viver o dia de hoje, que o melhor para se viver é hoje, é agora, que o dia de hoje é melhor do que o de ontem, porque o amanhã que ainda vai chegar, você não sabe o que vai acontecer, por isso você deve viver agora, planejar agora, começar a pensar na vida agora. Ele fala nos versículos 11 e 12, que nós acabamos de ler, sobre a riqueza. E como interpretar esses versículos? É simples. A sabedoria é melhor que a herança generosa. O dinheiro pode perder o seu valor ou ser roubado, mas a verdadeira sabedoria conserva seu valor e não pode ser perdida. Essa é a mensagem do versículo. A menos que nos tornemos insensatos e que a abandonemos deliberadamente. A pessoa rica sem sabedoria, essa é a questão, essa é a interpretação. A pessoa rica sem sabedoria desperdiça a sua fortuna. Não sabe como gastar porque não tem sabedoria. Mas o sábio é capaz de obter riquezas e de usá-las corretamente. Olha só, devemos ser gratos pelo rico tesouro de sabedoria que herdamos do passado e nos envergonhar por ignorá-la ou por lhe desobedecer com frequência. A sabedoria é como um abrigo para os que são obedientes e lhes oferece mais proteção do que o dinheiro. Então, melhor é uma pessoa com sabedoria, sabendo administrar os seus bens, do que uma pessoa sem sabedoria, milionária. Ela vai fazer caca. Ela vai desperdiçar o dinheiro e vai usar com aquilo que não presta, com aquilo que não é proveitoso.
Então é isso que Salomão está falando aqui nos versículos 11 e 12. Então, tenha sabedoria, porque a sabedoria ajuda a ver a vida com clareza. Então, o seu dinheiro, gaste ele com sabedoria. Olha o versículo 11 de novo. Boa é a sabedoria, havendo herança. Ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro. Mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem possui, a quem a possui. O dinheiro não. O dinheiro não. Uma pessoa com dinheiro sem sabedoria é um desastre, é uma catástrofe. Mas uma pessoa que tem uma herança, que tem, quem sabe seu pai deixou para ela um dinheirinho guardado, deixou ali para ela e ensinou ela como deve usar, como deve fazer, essa pessoa vai saber administrar, porque ela aprendeu a ter sabedoria. Apontando para o Novo Testamento, quem é a sabedoria de Deus? É Cristo Jesus. Cristo é a sabedoria de Deus encarnada. E nós temos a mente de Cristo. E nós aprendemos a discernir o que é bom e aquilo que é ruim. O que é certo, o que é errado. O que é sujo e o que é limpo. Nós aprendemos com a pessoa de Cristo como administrar os nossos bens, como tratar o dinheiro, como tratar as pessoas, como tratar os pobres, como tratar os marginalizados, como conviver no mundo tendo bens materiais em nossas mãos, porque nós somos mordomos. O mordomo não é dono daquilo que ele possui. Ele só administra o bem do seu Senhor, ou os bens do seu Senhor. Deus nos deu uma herança. Para muitos, ele deu riquezas materiais. E a forma que você está administrando essas riquezas, Deus vai requerer, Deus vai cobrar. E se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar. Então, o primeiro ponto aqui é a riqueza. Versículos 11 e 12. Que a sabedoria é melhor que uma herança generosa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está no versículo 13. E Salomão fala sobre a providência. Olha o versículo 13. Ele fala assim: observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? Ele faz uma pergunta aqui. E essa expressão aqui, observar as obras de Deus, está falando da sua criação. Está falando do universo criado. Envolve essa perspectiva. Então, e também envolve a providência do Senhor. Quem pode endireitar aquilo que ele fez torto? É uma pergunta. O pregador, Salomão, muito simples, que disse aos membros de sua igreja para cooperar com o inevitável, compreendeu o significado desse versículo, diz Warren Wiersbe, que pode ser parafraseado como: veja como Deus faz as coisas e procure se adaptar a elas. Isso é a melhor interpretação. Veja como Deus faz as coisas e procure se adequar ou se adaptar a elas. Não adianta lutar contra as leis da natureza. Essa é a interpretação. Como endireitar aquilo que Deus fez torto? Tem como, é impossível. Traduzindo, não adianta lutar contra as leis da natureza, porque foi Deus que colocou, foi Deus que fixou. Ponto final. Não se trata de uma mensagem chamando a um fatalismo. Não é isso que Salomão está falando. Da mesma forma, quando você lê Eclesiastes capítulo 1, versículo 15, é um convite a uma vida de submissão. Não só submissão, mas também à vontade de Deus. A vontade exclusiva de Deus. Se Deus faz alguma coisa retorcida, pode direitá-la. E talvez nos peça para cooperar com Ele na realização dessa tarefa. Porém, se Deus deseja que essa coisa permaneça retorcida, é melhor não discutir com Ele. Não compreendemos inteiramente todas as obras de Deus.
conforme ele vai falar no capítulo 11, versículo 5. Mas sabemos que tudo que o Senhor criou, que Deus fez, que Deus formou, ele fez e viu que era bom. Então, não devemos questionar as obras de Deus, aquilo que ele faz e aquilo que ele planejou, arquitetou, criou. Então, isso aqui é importante você ter em mente. E essa tradução é da Bíblia Viva, que traduz muito bem esse versículo, né? Que explica esse versículo. Eu vou aqui repetir, reiterar. O versículo 13. Providência. Veja como Deus faz as coisas e procure se adaptar a elas. Não adianta lutar contra as leis da natureza. Não adianta lutar com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus estabeleceu. Então, o que você deve fazer? Entender, se submeter, reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é Criador. Então, assim como o sábio, ele usa as suas riquezas e ele sabe que a sabedoria é mais importante que uma herança, assim também aquele que vê as obras do Senhor, a sua criação, reconhece e se submete a Ele, sabendo que Ele criou todas as coisas. O terceiro ponto está no versículo 14, onde Salomão vai falar sobre a adversidade e prosperidade. Olha o versículo 14, ele vai falar assim: no dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Em outras palavras, quando você estiver com saúde, dinheiro no bolso, as coisas caminhando de vento em polpa, porque tem fases da nossa vida que tudo dá certo. As coisas estão fluindo, começa a fluir para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, para o seu esposo, na igreja, tudo que você coloca a mão dá certo, todo projeto dá certo, tudo está dando certo, as coisas estão caminhando. Esse é o momento, né? Ou é a fase da prosperidade. E Salomão nos ensina aqui, falando que no dia da prosperidade, seja feliz, aproveite, viva, curta cada momento, porque vai vir também a adversidade. Seja fiel na prosperidade, aproveite essa fase da sua vida, viva intensamente, viva de uma maneira expressando a sua gratidão a Deus por aquele momento de prosperidade. E prosperidade não tem a ver com dinheiro. A prosperidade abrange toda a sua vida. Abrange paz interior. Abrange paz na sua casa. Abrange todos, né? Abrange ali todas as partes ou toda a sua vida. Abrange ali tudo que envolve a sua vida sentimental, espiritual, conjugal, familiar, profissional. Abrange tudo. Então aproveite e seja feliz, de Salomão, porque as adversidades vão vir. Então se prepare para a adversidade, assim como você também está preparado para a prosperidade. No dia da prosperidade seja feliz, mas no dia da adversidade, no dia dos problemas, quando os problemas baterem na sua porta, seja problema conjugal, espiritual, material, enfim, seja qualquer problema, quando bater na sua porta, considere, reflita que isso faz parte da vida, que Deus fez tanto o dia da prosperidade, como aquele, o dia da adversidade, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Que maravilha! A sabedoria
dá a perspectiva correta para não desanimarmos quando os tempos são difíceis e para não ficarmos arrogantes quando as coisas estão indo bem. Olha só, um sábio sabe discernir isso, o tempo da adversidade e da prosperidade. É preciso um bocado de espiritualidade para aceitar tanta prosperidade quanto a adversidade. Pois muitas vezes a prosperidade causa mais estragos. As pessoas se perdem, acabam se embebedando com a sua própria petulância, arrogância, sua própria altivez. Tem que tomar cuidado com isso. Jó lembrou sua esposa dessa verdade quando ela lhe disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Aí Jó responde: temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Antes disso, Jó não havia declarado: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jó tinha prosperidade, ele louvava a Deus. E quando ele perdeu, ele também louvou a Deus, porque ele sabia que ele era um mordomo, ele não tinha nada. Ele apenas era um administrador. Então aprenda a conviver com as percas. Aprenda a conviver com as adversidades, com as lutas, os problemas, com as situações contrárias da vida. Aprenda a viver, que isso vai te fortalecer a tomar decisões corretas. E sempre coloque Deus como norte, como aquele que irá te direcionar para a direção que você deve seguir, você deve tomar. É isso que ele está nos falando. E o texto aqui fala sobre equilíbrio. Deus confere equilíbrio à nossa vida, dando-nos bênçãos suficientes para nos manter felizes e fardos suficientes para nos manter humildes. Então, as problemas, as adversidades vêm para nos fazer ou para nos deixar humildes e reconhecer que nós não somos nada, que nós somos dependentes de Deus, que nós dependemos dele para todo momento e toda hora. Então aprenda a ser feliz na adversidade e também na prosperidade. Tenha equilíbrio, tenha sabedoria. E os versículos 15 a 18, Salomão fala sobre retidão e perdão. Olha só o versículo 15. Tudo isto, aquilo que ele acabou de falar aqui, tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça, e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Bom é que você retenha isto, e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isto. Que mensagem maravilhosa, né? Aqui ele está falando mais uma vez do equilíbrio. A sabedoria ajuda a viver e a ver a vida com clareza. A viver com clareza e a ver a vida com clareza. Então, como entender esses versículos? Se há um problema na vida que exige uma perspectiva madura, é a pergunta: por que os justos sofrem e os ímpios prosperam? Por que os justos sofrem e os ímpios prosperam? Pessoas boas morrem jovens, enquanto os perversos parecem desfrutar uma vida longa, algo que nos dá a impressão de ser contrário à justiça e à palavra de Deus, que é o versículo 15, que Salomão fala que viu justos perecerem na sua justiça e ímpios prolongarem os seus dias na sua maldade. Pessoas aí más, cruéis, perversas, vivendo 70, 80, 90 anos de idade. Enquanto justos morrendo aí com 20, 25, 30, 40, 50 anos de idade. Como entender isso? Como entender isso? E aí o Wisber fala aqui, o Wisber é fantástico, né? Ele comentando esse versículo, ele fala que algo que nos dá a impressão de ser contrário à justiça e à palavra de Deus. Afinal, Deus não disse a seu povo que os obedientes terão vida longa. O que os desobedientes
e que os desobedientes perecerão. Olha só, afinal, Deus não disse a seu povo que os obedientes terão vida longa. Deus não falou isso, que os obedientes terão vida longa. E que os desobedientes perecerão. Há dois fatos que devem ser observados. Por certo, Deus prometeu abençoar Israel em sua terra, se obedecesse a sua lei, mas não deu essa mesma promessa aos cristãos de hoje, que vivem sob a nova aliança. Francis Bacon escreveu: a bênção do Antigo Testamento é a prosperidade, a bênção do Novo Testamento é a adversidade. Jesus não começou o Sermão da Montanha dizendo: bem-aventurados os ricos de substância, mas sim, bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito. Em segundo lugar, diz aqui o Wisber, e eu concordo com ele, os ímpios só parecem prosperar quando consideramos as coisas a curto prazo. Foi essa a lição que Asaf registrou no Salmo 73 e que Paulo reforçou em Romanos capítulo 8, versículo 18 e 2 Coríntios capítulo 4, 16 a 18. E eles já recebem aqui a sua recompensa. E isso é tudo o que receberão. Podem ganhar o mundo inteiro, mas perderão a própria alma. Esse é o destino de todos os que seguem o seu exemplo e que sacrificam as coisas eternas em troca das coisas temporárias. Então, o fato de você ver ímpios prosperando, ímpios crescendo, ímpios vivendo, tendo uma longevidade, não significa que eles serão poupados. Haverá um dia de prestação de contas. Haverá um dia que eles irão e terão que comparecer perante Deus. E as suas riquezas, aquilo que eles conquistaram aqui, a sua posição, as suas posições, não poderão salvá-lo, não poderão absorvê-los da condenação eterna. Salomão, ele continua falando no versículo 16, agora, ele fala assim: não seja demasiadamente sábio ou justo, nem exageradamente sábio, porque destruiria a si mesmo. Aqui ele está falando do equilíbrio. Você não vai ser nenhum nem outro, mas seja equilibrado. Ele está falando do equilíbrio da vida. Ninguém aqui é perfeito, mas ele está falando do equilíbrio da vida. Seja equilibrado. Seja uma pessoa equilibrada. Seja uma pessoa que tem equilíbrio. É isso que ele está falando aqui. É isso que ele está dizendo aqui. No verso 16. E o Warren Wiersbe, ele vai trazer uma explicação maravilhosa, né? Ele fala assim, no versículo 16. No texto hebraico, os verbos no versículo 16 dão a ideia de uma ação reflexiva. Uma ação reflexiva. Salomão diz ao povo: não afirmem ser justos e não afirmem ser sábios. Em outras palavras, trata-se de uma advertência contra o farisaísmo e o orgulho que surgem quando pensamos que chegamos e sabemos tudo. No versículo 20, Salomão deixa claro que ninguém é justo. Condena o farisaísmo do hipócrita e a sabedoria falsa do orgulhoso. E avisa que esses pecados conduzem à destruição e à morte. Então, o que ele está ensinando aqui é: baixa a bola, seja equilibrado. Seja equilibrado. Essa é a expressão aqui. Eu poderia trabalhar outras questões ou outras traduções, mas por causa do tempo, creio que você compreendeu, você entendeu. Seja sábio, seja equilibrado, não seja nenhum nem outro. Seja uma pessoa totalmente equilibrada. É isso que ele está falando, é isso que ele está dizendo. Claramente, de maneira específica aqui. Nos versículos 17 ele fala: não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Fala de pessoas precipitadas. Não se precipite. Não pratique o mal. Não pratique a injustiça. Não faça coisas erradas, que isso vai trazer consequências sérias para a sua vida. E você pode morrer antes da hora.
porque você está vivendo uma vida completamente errada e equivocada. É isso que ele está falando. E no versículo 18 ele fala: bom é que você retenha isto, e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. O que ele está falando aqui, no versículo 18? Aqui o versículo 18 é uma contrabalança, a advertência. Devemos nos apegar à verdadeira justiça e não nos apartar da verdadeira sabedoria. Para isso precisamos andar no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conforme Provérbios capítulo 9, versículo 10. E para aquele que crê em Jesus, para aquele que crê em Cristo Jesus, ele é a sabedoria, ele é a justiça. De modo que o povo de Deus não precisa criar essas bênçãos por conta própria. É isso que significa o versículo 18, é uma contrabalança. Falando que nós devemos nos apegar à verdadeira justiça e nos apartar, e não nos apartar da verdadeira e autêntica sabedoria. E aqui nós terminamos mais uma exposição bíblica. Viva com sabedoria. A sabedoria ajuda a ver a vida com clareza, a ver a vida melhor, a viver melhor e saber aonde pisar, saber aonde caminhar. Se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui o seu like, deixe aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.